Mais especificamente, eu poderia achar que o Davi tinha que ter em mente, entre uma grande série de outras coisas, uma estátua de Pierre Legros, uma estátua bastante vinculada ao final do Barroco ou do Rococó, que são bastante, que hoje em dia esses rótulos são talvez irrelevantes, mas estátua essa que foi terminada em 1703. The statue represented the blessed Stanislas Kostka, a Jesuit from Poland, who died at the age of 18. E essa estátua era uma representação de Stanislas Kostka, o abençoado, um jesuíta da Polônia que morreu com a idade de 18 anos. It is still displayed in its original location, the room where Kostka died, in the novitiate behind the church of Sant'Andrea al Quirinale in Rome. E essa pintura ainda está colocada, ainda está exposta na sua localização original, que é justamente a sala onde Kostka died, no noviciado, atrás da igreja de Sant'Andrea al Quirinale, em Roma. A comparison between Legros' statue and David's Marat at his last breath shows divergences and convergences as well. E a comparação entre essas duas pinturas mostra convergências e divergências também. Stanislas Kostka wears a black mantle or a peignoir. Marat is half naked. The inclination of the two heads is similar, although the statue has been shot from a different angle. Se vocês derem uma olhada, o Stanislas Kostka se veste com uma mortalha preta e Marat está meio nu. A inclinação das duas cabeças é a mesma, embora não exatamente a mesma. Although the statue has been shot from a different angle. Tem que lembrar que que a estátua foi, na verdade, fotografada de um ângulo diferente do que nós estamos observando aqui. Kostka's left hand is half raised, is also exhaling his last breath to hold the sacred image in a gesture somewhat comparable to Marat holding in his left hand Charlotte Corday's letter. Se vocês observarem, a mão esquerda de Kostka está meio levantada e ele está nesse momento exalando o seu último suspiro para tentar segurar uma imagem sacra. E num gesto bastante comparável àquele de Marat, que está segurando a carta de Charlotte Corday. In both cases, an imperceptible smile suggests the very moment in which life is leaving the body. E em ambos nós vemos um leve sorriso que sugere que a vida está saindo daquele corpo. Something tender and poignant. Baudelaire's remark on David's Marat might be referred to Legros' statue as well. Algo suave e pontiagudo. Essa nota que Baudelaire faz sobre o Marat de Davi pode também ser referida na estátua de Legros da mesma maneira. The possibility that David, while he was in Rome between 1775 and 1778, became interested in the work of a prominent French sculptor like Pierre Legros does not seem far-fetched. A possibilidade que Davi, enquanto ele estava em Roma entre 1775 e 1778, ficou interessada no trabalho de um escultor francês, Pierre Legros, não parece uma possibilidade muito próxima. I would assume that a recollection of the statue of Stanislas Kostka, the blessed Jesuit, surfaced again in David's memory as soon as he started working on the memorial of Marat, the object of a quasi-religious cult and perceived as a sort of secular saint. Na verdade, provavelmente, na cabeça de Davi, ele lembrou-se da escultura que ele havia visto em Roma. Isso estava na sua memória quando ele foi fazer a pintura de Marat. Porque, na verdade, o Marat era um objeto de um quase culto religioso e um tipo de um santo secular, de um santo não apostólico. The outcome was an exemplum virtutis in a very special sense, insofar as virtus, virtue, was taken in its double meaning, both classical and Christian. E esse desfecho e esse resultado foi um exemplo de virtude de um senso de uma maneira bastante especial, porque a virtude foi tomada aqui em dois sentidos, tanto no sentido clássico quanto no sentido cristão.
This conclusion has larger implications as another dissonant approach to David Marat will show. Essa conclusão tem implicações bastante grandes, como uma outra conclusão dissonante sobre o Marat de Davi vai ser demonstrada. In 1999, T.J. Clarke published an ambitious book entitled Farewell to an Idea, Episodes from a History of Modernism. Em 1999, T.J. Clarke publicou um livro bastante ambicioso que se intitulou Adeus para uma Ideia, Episódios da História do Modernismo. E essa... Okay. Yeah. The first essay, Painting in the Year 2, dealt with David Marat as the inaugural painting of modernism. Essa primeira dissertação, Pintura do ano 2, na verdade tinha a ver com o Marat de Davi e era uma pintura inaugural do modernismo. For my feeling is, Clarke explained, that what marks this moment of picture making off from others, what makes it inaugural, is precisely the fact that contingency rules. Por meu sentimento, o Clarke explica que o que marca esse momento da construção da pintura a partir de outras, isso o faz inaugural, é precisamente o fato das regras de contingência. Contingency enters the process of picturing. As contingências acabam entrando no processo de pintura. It invades it. There is no other substance out of which paintings can now be made. No givens, no matters and subject matters, no forms, no usable pasts. E a contingência acaba invadindo. Não existe outra substância da qual as pinturas hoje podem ser feitas. Não existem dons, não existem matérias e sujeitos subject matters sujeitos que importam, não existem formas, não existem passados úteis. Or none that the possible public could be taken to agree on anymore. Ou nada que o público possível possa concordar ou possa pegar nunca mais. In exploring the way in which contingency enters the process of picturing, Clarke was confronted with the evidence concerning the cult of Marat, which he found puzzling. Ao explorar o caminho no qual, como que a contingência entra o processo de pintura, o Clarke foi confrontado com a evidência que tem a ver com o culto a Marat. E essa evidência ele achou bastante intrigante. Quote, the more one looks at the cult of Marat, the less clear it becomes what kind of phenomenon we are studying. Abrir aspas. Quanto mais se olha para o culto a Marat, mais a gente fica preocupado em saber, ou fica menos claro para nós, qual é o tipo de fenômeno que nós estamos estudando. Which history is it part of? Que tipo de história isso é parte? Of popular religion or state formation? Isso é parte da religião popular ou da formação do Estado? Of improvisation by menu peuple or manipulation by elite? Isso seria parte da improvisação das pessoas comuns ou manipulação pelas elites? The question applies to the episode of dechristianization as a whole. E essa pergunta ela acaba sendo válida para o episódio da descristianização como um todo. And the answer obviously is both. E a resposta, obviamente, é ambas as situações. The cult of Marat exists at the intersection between short-term political contingency and long-term disenchantment of the world. O culto a Marat existe como uma intersecção entre a contingência política a curto prazo e o desencantamento a longo prazo com o mundo. In the introduction to his book, Clarke comes back to disenchantment of the world, the famous expression Max Weber took from Friedrich Schiller to define modernity, the world we live in. Na introdução do seu livro, Clarke volta ao desencantamento com o mundo, e para isso ele usa a famosa expressão que Max Weber acabou tomando de Friedrich Schiller para definir a modernidade, ou seja, o mundo em que vivemos. The outcome of this disenchantment of the world is, Clarke argues, secularization, a nice technical word. E o resultado desse desencantamento com o mundo é, como Clarke argue, a secularização. Na verdade, uma palavra técnica bastante interessante, bastante bonita. Quote,
It means specialization and abstraction. Social life driven by a calculus of large-scale statistical chances, with everyone accepting or resenting a high level of risk. Isso significa especialização e abstração. Isso significa a vida social que está sendo dirigida por chances estatísticas de cálculos de larga escala, com todo mundo aceitando ou rejeitando um grande nível de risco. Time and space turned into variables in that same calculus. E tempo e espaço são variáveis nesse cálculo, nesse mesmo cálculo. This cluster of features seems to me tied to and propelled by one central process. Esse grupo de características, para mim, parece ligado a um processo central. The accumulation of capital and the spread of capitalist markets into more and more of the world and the texture of human dealings. E esse processo é o processo de acumulação de capital e a diversificação dos mercados capitalistas em um mundo mais e mais ligado à textura dos negócios humanos. Unquote. This picture of our disenchanted world does not involve major tensions or contradictions. Essa figura do mundo desencantado não envolve tensões ou contradições maiores. Anticipating a possible objection, Clarke remarks in a parenthetical sentence. Antecipando uma possível objeção, as notas de Clarke são utilizadas nessa sentença, que vai ser lida agora. Quote, and of course it is no argument against Weber's thesis to say that we live in the middle of a religious revival, that Marxism became a grisly secular messianism in the 20th century, that everyday life is still permeated by the leftovers of magic, and so on. Unquote. E essa frase é, abrir aspas, e é claro, não existe nenhum argumento contrário à tese de Max Weber para dizer que nós vivemos no meio de um renascimento religioso, que o marxismo foi um messianismo secular do século XX e que a vida de todos os dias, a vida de cada dia ainda é permeada pelas sobras, pelos restos da mágica e assim por diante.